Boa tarde, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje nós vamos estar falando sobre a universalidade da ansiedade e da depressão. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o país tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população, convive com transtorno. O transtorno começa quando essa emoção passa do ponto. Em vez de a pessoa seguir em frente, a agitação exagerada deixa travada, impedindo que ela faça suas tarefas e, consequentemente, honre seus compromissos, assim como tira sua autonomia na realização de tarefas simples e rotineiras. Quando o assunto é depressão, o nosso país é o campeão na América Latina. Quase 6% da população total de 11,5 milhões de pessoas sofrem com a doença. Segundo dados da OMS, caracterizada como uma doença em que ocorrem desequilíbrios químicos dos chamados neurotransmissores, a depressão interfere diretamente no prazer, quietude, vontade e alegria. Consequentemente, aparecem os sintomas clássicos, como tristeza, apatia, falta de vontade, dificuldade de concentração, pessimismo, insegurança, entre outros. Por que tudo isso acontece? Mesmo entre os crentes em Jesus, sem ser diferente daqueles que não professam a nossa fé, o cotidiano tem sido penoso, solitário, cheio de frustrações, fracassos, decepções e circunstâncias desanimadoras. Tem sido assim porque vivemos numa sociedade fragilizada, de pessoas que não estão sabendo lidar com suas mazelas, perdas e amarguras. Muitos dos valores que a Bíblia ensina são completamente ignorados, até mesmo pelos cristãos. Os indivíduos querem tudo muito rápido, sem entender ou aceitar os processos. E quando as coisas dão errado, mergulham numa tristeza profunda, sem considerar o quanto é natural acontecerem percalços nas diversas trajetórias da nossa vida. A depressão e a ansiedade afetam o cristão? Sim, da mesma forma que elas são capazes de prejudicar seriamente os relacionamentos pessoais, assim acontece no relacionamento com Deus. Um cristão depressivo, por exemplo, há de ter a sensação de que perdeu a alegria da salvação e que não será mais capaz de sentir a presença de Deus, pois nesta condição se tem a impressão de que ele está muito distante, em silêncio ou com muita raiva de si. Com isso, a vida devocional acaba sendo fortemente prejudicada, tornando-se muito difícil orar, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus ou meditar naquilo que se está aprendendo na Bíblia. Aprendendo da Bíblia. Tudo porque, sofrendo esses problemas, tem-se muita dificuldade de manter o foco e firmeza naquilo que está fazendo. Assim, o cristão sofre muita dor, muito grande, pois não somente se sente excluída pelas pessoas, mas também por Deus. São doenças físicas que trazem sintomas espirituais. Alguns equívocos. Ansiedade e depressão são apenas para os fracos? Há quem pense que essas doenças são apenas para um pequeno número de pessoas psicologicamente e espiritualmente fracas. Ledo engano. É por pensar assim que muita gente que se acha forte acaba ignorando os sintomas ou até rechaçando a possibilidade de ter a doença, tornando a procura por ajuda cada vez mais distante ou praticamente impossível.
Quem age assim pensa que ao admitir a doença será taxado pelos outros como fraco e por se considerar forte, acima de qualquer problema, mesmo com os sintomas, acha que tudo é uma bobagem. E por isso, ignora a doença a ponto de tentar um comportamento ainda pior. Não sentir nenhuma emoção ou reação diante das circunstâncias que o aflige, como se isso fosse possível. É certo que existem fatores genéticos que facilitam o surgimento dessas doenças em alguns indivíduos, mas ninguém no mundo pode achar que é resistente o suficiente a ponto de nunca sofrer esses males. Existe uma marca bem preponderante na raça humana, que se chama vulnerabilidade. No Salmo 42, vemos o autor, um servo temente a Deus sofrendo por dentro. Ele sente sua alma abatida. Ele está fugindo de uma brutal perseguição. Estava sendo obrigado a viver escondido por causa disso. Perseguição, desilusão, desastres e tantas outras mazelas podem chegar na vida de todos e nossa alma sempre reagirá a tudo isso. Oração e leitura da Bíblia são suficientes? Por serem doenças emocionais que provocam sintomas espirituais, muitas pessoas tentam ajudar quem está sofrendo com soluções apenas espirituais para piorar, infelizmente. Ainda existem aqueles que ensinam que o verdadeiro cristão não pode ficar deprimido ou ansioso, a ponto de ficar doente por isso. Afirmam que isso é sinal de derrota, desobediência ou falta de fé. Por isso, sugerem orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus e participar mais das atividades da igreja, dos cultos de libertação, das correntes de cura e por aí vai. Só que esse tipo de ajuda agrava ainda mais o quadro, pois além de todos os sintomas característicos de cada doença, soma-se a culpa, um sentimento altamente destrutivo. Por não conseguir sair dessa situação sozinho, o cristão acaba ficando mais ansioso e deprimido. Daí vem o que se pode considerar o maior perigo, quando os métodos de autoajuda cristãos falham. O crente adoecido sente-se tão desanimado, tão morto espiritualmente, que é capaz de renunciar de vez à fé. Este é um abismo que gera outros abismos ainda mais profundos. Alguns cristãos afirmam ter o controle total de seus pensamentos, mas isso não acontece quando há um transtorno psíquico. A capacidade do indivíduo controlar pensamentos depende do bom funcionamento da sua estrutura psíquica e não necessariamente da sua vontade. É por isso que muitos apresentam um genuíno desejo de saírem dessas doenças, mas não conseguem. É preciso um tratamento que vai além das disciplinas espirituais. Deus abençoa a humanidade com as ciências e algumas delas tratam de forma muito eficaz os sintomas dessas enfermidades. Muitas questões precisam entender que buscar a ajuda de um profissional e se submeter aos tratamentos não enfraquece a fé e nem passa por cima da vontade de Deus. É perfeitamente admissível que um crente em Jesus busque tratamento. Inclusive, use medicamentos. Se necessário, jamais podemos dispensar a ajuda da igreja em oração e aconselhamento. Mas a providência de buscar uma ajuda profissional é indispensável. O uso de medicamentos. Outro equívoco acontece quando se pensa que o uso de medicamentos é a pior alternativa, uma espécie de fundo do poço para quem está sofrendo e busca um tratamento. Quando o médico passa a receita, parece que o mundo desaba. Isso acontece pelo fato de, na maioria das vezes, os medicamentos receitados são os que chamamos de controlados. Os remédios controlados ou sujeitos a controle especial são medicamentos ou substâncias com ação no sistema nervoso central, capazes de causar dependência físico-psíquica. Muitas pessoas
sabedores disso, acabam se apavorando, achando que o paciente ficará automaticamente dependente e sem possibilidade alguma de sua melhora definitiva. Precisamos entender que tais porções, se não houver maiores complicações com o paciente, tendem a fazê-lo melhorar e até mesmo se curar. Tais medicamentos não são, como muitos afirmam, uma espécie de condenação para o doente, e sim uma grande bênção, pois são responsáveis pela volta do equilíbrio necessário para a pessoa tocar sua vida. O crescimento da indústria farmacêutica com novas pesquisas e tecnologias tem permitido que as doenças que no início do século passado eram praticamente incontroláveis, hoje sejam tratadas e controladas, fazendo parte integrante na intervenção de muitas pessoas. Se alguém próximo a você ou você mesmo precisa fazer uso dos remédios controlados, faça-o com naturalidade. Eles são uma dádiva de Deus, neste tempo que nos ajudam poderosamente para pensar e agir. Cuidado com aqueles que consideramos fortes na vida. Líderes, pais, chefes, pessoas mais experientes, pessoas de personalidade marcante e muitos outros podem ser considerados acima da ansiedade e da depressão, mas não são. Cuidado com o fato de você mesmo se achar forte demais. Se você é do tipo que acha que nunca vai ficar deprimido ou que nunca terá algum transtorno emocional, é importante pensar um pouco diferente daqui para frente. Na verdade, ninguém está imune a essas doenças. Não existe vacina contra elas. Você pode desenvolver quadros característicos em qualquer momento da sua vida. Esteja atento ao seu próprio comportamento, às reações diante das dificuldades. A intensidade da tristeza que invade o seu coração diante de uma circunstância ruim em que se está vivendo. E caso perceba que a coisa está fora do seu controle, busque um aconselhamento ou até mesmo um tratamento. Não tenha vergonha, não pense no que os outros vão dizer de você. Saiba que existe um Deus que nos ama a ponto de colocar uma multidão capaz de cuidar da gente. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através dessa palavra. Fique com Deus e até a próxima. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho de notificações. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima!